Salmo 19. Irmãos, antes de ler, nós terminamos no domingo passado a nossa primeira série expositiva, que foi no livro de Ruth. E nós continuaremos fazendo a exposição do Antigo Testamento sempre que o Senhor nos permitir, no dia do Senhor, nos cultos da manhã. A partir daqui a alguns domingos, nós iniciaremos uma exposição mais curta, que na verdade quando eu paro para pensar e sabendo que eu já ensinei a esse respeito, não será tão curta assim, a mais curta, de repente 3 minutos, não será de um livro todo, mas nós faremos a exposição do Decálogo, dos 10 mandamentos. E como preâmbulo a essa exposição, nós vamos meditar nesse domingo e no próximo, no Salmo 19. Certo? Então, sendo esta a motivação do nosso coração para a exposição do Salmo 19 e não 119. Leiamos a palavra do Senhor, que assim nos diz: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Irmãos, na manhã desse dia, o meu intento é que nós meditemos nos 6 primeiros versículos desse salmo. Depois nós vamos meditar num segundo momento, do versículo 7 até o versículo de número 11. E num terceiro domingo, eu tinha dito 2, mas num terceiro domingo, nós vamos considerar os versículos 12, 13 e 14. Um só salmo, 3 instruções distintas em 3 blocos distintos. Nós estudamos com os nossos filhos a respeito de muitas coisas. E um dos temas que nós estamos sempre falando com eles é sobre certas leis. Aqui, aparentemente, são leis da natureza. E eles
sabem recitar muito bem, principalmente através das musiquinhas, sobre a primeira lei de Newton, a segunda lei de Newton, a lei da inércia, a lei da gravidade e várias outras leis que, entre aspas, a natureza estabelece. Ou que nós, como crentes do Senhor Jesus, sabemos que Deus as estabelece e nós, ao observarmos a natureza, podemos contemplá-las. Por exemplo, a história nos diz, de uma forma até bem romântica, que Isaac Newton, provavelmente debaixo de uma macieira, ele então cai uma maçã em sua cabeça e ele vê aquilo que tudo cai, e ao começar a contemplar aquilo que naturalmente aconteceu, ele chega à conclusão a respeito da lei da gravidade. Essa, na verdade, é uma história da carochinha infantil para querer relatar como um brilhante cientista chamado Isaac Newton considerou esta que nós conhecemos como a lei da gravidade. Contudo, porém, entretanto, não é uma lei da natureza. E nem é uma lei de Isaac Newton. Isaac Newton nada mais fez do que contemplar o que Deus determinou antes da fundação do mundo e manifestou ao criar o universo. Todas as coisas que foram criadas por Deus se estabelecem na existência de forma perfeita e em perfeita harmonia para que tudo exista de acordo com o plano de Deus. Deita na tia, meu amor. Não. Então fecha o olho. Para que tudo aconteça na mais perfeita harmonia de acordo com a vontade de Deus. Assim sendo, meus irmãos, nós queremos nesta manhã, olhando para os 6 primeiros versículos deste salmo, contemplar a lei de Deus na criação. O Salmo 19 ele fala sobre a lei de Deus, mas fala de forma mais específica sobre a proclamação da lei de Deus, a meditação da lei de Deus, o deleite da lei de Deus, mas ele inicia nos 6 primeiros versículos falando sobre a proclamação da lei de Deus na criação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O salmista inicia então esta sua poesia, este hino, essa oração ao Senhor, exaltando o nome de Deus, mas mais do que isso, instruindo o coração do seu leitor de que a própria criação anuncia tudo aquilo que Deus é. Ele diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ele está falando, na verdade, que a completude da criação, todas as coisas criadas são para a glória de Deus e comunicam a glória de Deus. Lembre-se bem, se referindo exatamente a Gênesis capítulo 1, e sempre que o Antigo Testamento usar essas expressões, e eu já falei aqui algumas vezes, os céus sobre as regiões celestiais no sentido espiritual. Nós precisamos saber, meus irmãos, que a região aonde os anjos habitam, as coisas invisíveis, o reino espiritual, que não se manifesta visivelmente a nós, seres humanos, corporalmente, que elas existem, foram criadas por Deus, da mesma forma
que as coisas físicas, materiais e que nós contemplamos com os olhos. Então, da mesma forma que você olha para o firmamento, aonde o Senhor colocou o sol, a lua e as estrelas, o firmamento, aonde em certa altura vão os pássaros, em outra os helicópteros, em outra os aviões e bem mais em cima os foguetes. E quem sabe um dia as viagens interplanetárias. Calma, eu não sou assim tão otimista. Bom, mas neste local onde estão as galáxias e os planetas, chamados em todo o Antigo Testamento de firmamento. Então, o primeiro paralelo e você sabe que eu amo usar essa palavra, né? Paralelo, eu amo ver os paralelos. O primeiro paralelo que o salmista apresenta aqui é exatamente esse. As coisas nitidamente visíveis e as coisas tão verdadeiras, mesmo sendo invisíveis. Os céus, as regiões ou o reino espiritual têm o mesmo poder de proclamação e comunicação da glória de Deus, como a tudo aquilo que Deus criou de forma material e visível. Todas as coisas espirituais e materiais foram feitas com um só objetivo. E não é meramente render glórias, como uma ideia evangelical contemporânea de uma distinção e uma desconexão entre aquilo que cremos e aquilo que vivemos. Como se aquilo que cantamos no domingo faz parte do contexto e da esfera dominical, do culto. A gente vem aqui, nós somos crentes, nós nos reunimos, então nós cantamos. Mas quando você voltar para o seu trabalho amanhã, no dia de segunda-feira, ali não é igreja, ali ninguém é crente, ali você não canta salmos, então ali você vive uma vida comum, fazendo o seu trabalho em qualquer que seja a esfera, e a sua fé, o seu temor a Deus, ficou bem guardadinho, embaladinho, a vácuo, para que você possa destampar e usar novamente no domingo seguinte. Não, essa visão, ela não é uma visão bíblica e cristã, jamais. O salmista está afirmando que todas as esferas da criação são para a comunicação, a proclamação. E veja, a palavra proclamação aqui é uma palavra de comunicação autoritativa. É a mesma palavra usada para quando os profetas no Antigo Testamento anunciam a palavra de Deus. Quando Deus dá visão, sonhos, ou fala ao ouvido dos seus servos, e eles chegam diante dos povos e dos reis, e falam e abrem a boca, e todas as suas palavras são de fato palavra de Deus, a mesma expressão é usada, de anúncio, comunicação, pregação, proclamação. Tudo o que Deus criou comunica autoritativamente quem Deus é e o que Ele requer de cada um de nós. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É isso que o salmista está dizendo. Deus criou para mostrar e revelar a sua autoridade a todos aqueles que podem contemplar a sua autoridade, seja nas coisas visíveis ou nas invisíveis, nas materiais ou nas espirituais. Se temos consciência de que o Senhor criou também as regiões celestiais, os diversos anjos e todas as outras coisas, que o Senhor lançou Satanás e legião de anjos no inferno, que o Senhor é soberano Criador sobre todas essas coisas
e fez o mais profundo do mar e o mais alto e distante das galáxias, o nosso planeta e toda a Via Láctea e todas as galáxias que existem, e eu sequer posso saber contar quantos são. Que dizem os cientistas que sequer nós podemos enxergar além do que 5% do que existe no universo. 95% é chamado de matéria escura. Ou sequer nossos olhos não podem contemplar e nossa mente não pode nem um pouco imaginar. Tudo isso foi feito para Deus afirmar na mão criadora, na sua obra criadora, que Ele é Deus e que toda lei, toda autoridade, todo poder, toda justiça, todo domínio e reino pertencem a Ele somente. Os céus proclamam comunicação autoritativa a glória de Deus. E a palavra glória, que eu já falei aqui também, mas cabe nos lembrar de uma forma bem simples e objetiva, principalmente para as nossas crianças memorizarem isso, né? Né, Gigi? Glória, quando alguém te perguntar, Giovana, o que é glória? Como é que você vai responder? Eu vou te explicar então para que você saiba responder. Glória é a manifestação de tudo aquilo que Deus é. Glória é a manifestação de tudo aquilo que Deus é. A glória de Deus é a perfeita manifestação de todo o seu ser, de todo o seu poder, de todos os seus atributos, de todos os seus feitos, de todos os seus intentos, de todos os seus decretos. E, meus irmãos, o nosso tempo hoje não vai ser suficiente se eu continuar dizendo de todos, para tentar humanamente chegar a uma ínfima parte do que é a glória de Deus. E um dos textos que eu mais amo considerar quando falamos sobre isso é o texto de Isaías, capítulo de número 6, quando Isaías afirma que as abas de suas vestes enchiam o templo. Então, Isaías está tendo uma visão de um templo glorioso, não é o templo de Salomão, é um templo celestial, glorioso, a habitação do Senhor, o trono do Senhor, é infinitamente maior. A imensidão de tudo aquilo que Isaías descreve não se compara com nada humano criado e feito. E aí ele diz que na manifestação da glória do Senhor, as abas das suas vestes, as abas, a barra da capa real de Deus glorioso, e ali para mim com certeza é a cena de Cristo glorificado. Isaías está tendo uma visão tão futura que ele está vendo o Cristo que já havia morrido, ressuscitado e encarnado, e sido glorificado, encarnado, perdão, morrido, ressuscitado e sido glorificado. E ele vê que o Cristo glorificado, quando se assenta no trono que lhe foi feito no seu palácio celestial, só a descrição do profeta é essa, que só a barra da capa real enche todo o templo. Então isso é para que nós tenhamos uma dimensão do significado da glória de Deus. E nós nunca compreenderemos a dimensão desse significado, nem mesmo com as palavras do Evangelho de João, quando no capítulo 1, João afirma a respeito do Filho, que é Cristo, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Porque nós lemos esse texto, cremos que Cristo, então, é a perfeita manifestação da glória do Pai, mas nós aqui nessa manhã
ainda não contemplamos com os nossos olhos humanos o Cristo glorificado, a glória do Cristo. Então nós esperamos, convictos, na volta de Cristo e certos de que ali, quando formos feitos a perfeita varonilidade, à medida da perfeita varonilidade de Cristo, e fomos glorificados como Cristo é glorificado, os nossos olhos, refeitos na Nova Jerusalém, glorificados, poderão então contemplar a perfeita glória do Redentor, do Salvador, do leão da tribo de Judá, do Cordeiro, do Filho de Davi, de Jesus Cristo. Prestem bem atenção. As coisas criadas não detêm a glória de Deus. As coisas criadas, materiais e espirituais, sendo que nas materiais, os cientistas, com toda a sua capacidade de pesquisa, de tecnologia, de estudos, afirmam que nós não podemos ver no universo criado por Deus mais do que 5%. E não é que não podemos ver porque os telescópios não alcançam, é porque eles afirmam que 95% é chamado de matéria escura. Então, além disso que é material e físico, o imaterial também é contemplado aqui. E mesmo as coisas espirituais e as materiais unidas em tudo aquilo que é criado, nem mesmo estas coisas detêm a glória de Deus. A glória de Deus só pode ser contida por Deus. Mas Deus não é contido, pois Ele é Espírito infinito, eterno e imutável. Deus não pode ser contido, então sua glória não pode ser contida. Por isso que as coisas criadas não contêm a glória de Deus, mas elas são usadas exclusivamente para proclamar esta glória. Há uma comunicação autoritativa da parte de Deus a todos que contemplam com os olhos naturais as coisas criadas por Deus. E esta comunicação autoritativa revela Deus. E assim, meus irmãos, nesta manhã nós podemos entender que esta comunicação autoritativa comunica a lei de Deus. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. O que se proclama através da manifestação da glória de Deus em tudo aquilo que é criado. A palavra de Deus, a voz de Deus. E não há nenhum canto da existência aonde a voz de Deus não seja ouvida, as suas palavras até os confins do mundo. Não há nenhum lugar aonde a voz de Deus não seja comunicada. Isso é uma afirmação muito importante, até porque muitos missiólogos modernos têm esse apelo humanista, antropocêntrico, de afirmar que nós precisamos chegar a todos os povos que, pobre coitados daqueles índios que estão lá no meio da floresta e que na mentalidade dos missiólogos que moram
nas metrópoles, aqueles índios nunca ouviram a respeito de Jesus e de Deus e de nada. Se esquecem tais missiólogos que há um imperativo sim de comunicação e de pregação até os confins do mundo, mas que revelação da parte de Deus já foi dada a todos eles. E é por isso, meus irmãos, que à medida que o crente no Senhor Jesus entende que o mundo inteiro já recebeu naturalmente revelação de que há um só Deus vivo e verdadeiro, que o Criador de todas as coisas proclama, ou seja, comunica autoritativamente para revelar a sua glória, e não a glória de um Deus com cabeça de elefante e não sei quantos braços, mas a glória do próprio e do único verdadeiro Deus, nós podemos então voltar os nossos olhos principalmente para os textos da Nova Aliança e perceber que à medida que Deus proclama a sua glória a tudo aquilo a todos os que existem, através de tudo aquilo que foi criado, isso é um instrumento de justiça de Deus sobre todos aqueles que o contemplam. E quem traz luz para nós a esse respeito é o próprio apóstolo Paulo, num texto muito conhecido de todos nós, na sua carta aos Romanos, no capítulo de número 1. Abram comigo. A partir do versículo de número 18. Porque nós estamos lendo poeticamente o Salmo 19, afirmando a grandeza da glória de Deus. E agora Paulo vai afirmar a mesma coisa, em outros termos. Quando ele diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Primeiro, nós falamos, os céus proclamam a glória de Deus. É o mesmo argumento, só que agora de uma forma mais prática, teologicamente aplicada. Quando ele diz, a ira de Deus se revela do céu. Ao invés dos céus proclamam, os céus revelam. Os céus proclamam a glória de Deus. Paulo está dizendo, os céus revelam a ira de Deus. Só que se glória é tudo aquilo que Deus é, e Deus tem uma ira justa e santa, e a sua ira é manifestada na sua glória, então quando ele diz a ira de Deus se revela do céu, ele está dizendo que os céus proclamam a glória de Deus. Eu lembro alguns anos atrás, um morador de rua, viciado no crack, abordou um grupo de jovens na porta da igreja. E naquele dia, então, nós resolvemos acudi-lo, acolhê-lo, e demos comida, levamos a uma farmácia, compramos coisa de banho, colocamos ele para dentro da igreja, ele tomou um banho no chuveiro da igreja e tal. E como sem saber o que fazer, e dissemos para ele, olha, volte amanhã. Nosso grupo com o nosso pastor, volte amanhã, e no outro dia eu e o pastor estávamos lá na porta da igreja, se você voltar amanhã nós vamos continuar te ajudando. Ele voltou, nós levamos para uma casa de recuperação, um mês depois eu fui visitá-lo na casa de recuperação, e ele falou assim, pastor,
aqui é bom demais, aqui eu estou livre de tudo, eu passo o dia só gloriando a Deus, só gloriando, só gloriando. Eu falei, o que é gloriando a Deus? Eu fico aqui cantando, eu tenho uma gaitinha, fico tocando os hinos aqui na gaitinha, isso é muito bom. Muitas pessoas, quando ouvem glória de Deus, elas só querem ver coisas positivas, atributos agradáveis. A glória de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. Todas essas coisas fazem parte da glória de Deus. Mas a justiça de Deus, a ira de Deus, a santidade de Deus, a mão poderosa de Deus, o esmagar da cabeça dos inimigos de Deus, todas essas obras estão contempladas no que nós chamamos de glória. Foi principalmente o pentecostalismo contemporâneo, e a igreja evangélica vai adotando isso, né? Cria esses chavões gospel, né? Então, uma coisa muito comum que as pessoas falam assim, oh glória, oh glória. Nem sabem o que estão dizendo. Porque glória não é somente a manifestação daquilo de Deus que para o homem pecador é aparentemente bom. Glória é tudo na glória de Deus, obviamente é bom, é perfeito, mas muitas das coisas que se manifestam na glória de Deus não vêm para satisfazer a vontade e o ego do ser humano. Quando dissemos então que os céus proclamam a glória de Deus, estamos automaticamente falando o que o apóstolo Paulo faz. Ele pega a mesma frase e aplica. Ele faz uma aplicação teológica. E nós temos a maravilha de que essa aplicação teológica feita pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos é texto divinamente inspirado. Nós já aproveitamos vários comentaristas bíblicos, como por exemplo, temos os diversos comentários de João Calvino, temos vários livros de teologia sistemática com boa aplicação teológica, mas Paulo está fazendo teologia sistemática, uma teologia bíblica sistemática, poderosa, divinamente inspirado, dizendo, sim, os céus proclamam a glória de Deus. E à medida que os céus comunicam tudo aquilo que Deus é, comunicam também a ira de Deus contra o pecado e o pecador. Por isso, todo ser humano que contempla de alguma forma as coisas que naturalmente existem e as leis que são atribuídas à natureza, está debaixo da ira de Deus e é por Deus indesculpável. À medida que Deus revela, Ele dá conhecimento. E não estamos simplesmente preparando e como dando conhecimento aos nossos filhos, educando-os de forma a moldá-los cognitivamente, para que, à medida que eles cresçam, eles possam repete aí. Sensorialmente. A palavra estava aí. Voltou. Obrigado pela ajuda de vocês. Sensorialmente. Observar as coisas naturais. Os grandes cientistas são desenvolvidos a ter aptidão para observar de forma especial aquilo que chamamos de comum e natural. Mas a sabedoria do alto é para que possamos contemplar a vontade de Deus revelada nas coisas que são aparentemente naturais. Um dia,
discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Conhecimento aqui é imputação de culpa. Conhecimento, à luz do texto de Romanos, é imputação de culpa. Quanto mais inteligente, quanto mais estudioso, quanto mais pesquisa, e os loucos deste mundo, de alta capacidade cognitiva, de grande dedicação, que entregam as suas vidas aos estudos, aos mestrados, doutorados e pós-doutorados, e ao final de sua jornada afirmam: não há Deus. Ao serem julgados por Deus, todos os livros que leram, todas as horas de pesquisa em laboratório, todo investimento em seu crescimento científico e cognitivo, será como uma lista de juízo e condenação para suas próprias vidas. O que Deus, na verdade, revela é quem Ele é, sua lei, mas àqueles que lhe desprezam, tal revelação lhes é para juízo. O conhecimento, então, é dado a todo homem. Nenhum deles, então, pode ser desculpável. Todos eles são indesculpáveis. Por isso, nós temos como base na criação um dos maiores e mais primários instrumentos de evangelização. Olha que interessante, porque ele diz o seguinte: não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. O juízo de Deus está estabelecido por todos os cantos do planeta. Atentem a essa expressão, até aos confins do mundo. Abram lá comigo agora. Atos. Livro dos Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 1. A partir do versículo de número 8. Ou, na verdade, o versículo de número 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins do mundo. Que aqui está escrito até os confins da terra. Se o Senhor revela juízo e faz indesculpáveis todos aqueles que habitam neste planeta, à medida que Ele revela autoritativamente quem Ele é, fazendo conhecido o seu poder e a sua glória até os confins do mundo, o Senhor determina pela sua graça que a sua igreja pregue o Evangelho de Cristo até os confins do mesmo mundo. Sim, nenhum homem é desculpável, mas ao mesmo tempo, o Deus de justa ira é o Deus de santa graça. E na manifestação da sua glória, nenhum dos atributos de Deus pode ofuscar o outro,
todos os atributos de Deus se manifestam em perfeita harmonia. E em perfeita harmonia se revelam justiça e ira, graça e salvação. E assim, meus irmãos, a todos aqueles que, conhecendo naturalmente a revelação de Deus, recebem de forma especial o conhecimento da lei de Deus e do Evangelho de Deus no seu Filho encarnado, Cristo Jesus, e podem declarar o que João diz, que Cristo é a plena e perfeita manifestação da glória de Deus, estes, a pena de punição, têm a obrigação de comunicar o Evangelho de Cristo Jesus até os confins da terra. Se o Senhor revela a sua glória pelas obras da criação, das coisas materiais e das coisas espirituais, manifestando autoritativamente a sua lei e derramando sua justiça e sua ira santa sobre todos aqueles que ouvem a sua voz até os confins da terra, ao contemplarem naturalmente as obras da criação, o mesmo Senhor ordenou à sua igreja que vá a todos esses cantos e proclame o Evangelho de Cristo Jesus. Mais do que isso, ele afirma aos seus que a outorga do Espírito Santo para com a igreja tem esse propósito. Se o Deus triuno na criação e nas obras da criação proclama a sua justiça contra os ímpios, o Deus triuno na nova criação proclama a salvação a todo aquele que crer no nome de Cristo Jesus. Meus irmãos, esta passagem para nós nessa manhã, ela chama o crente a contemplar as coisas de Deus com temor e tremor. Mas a grande compaixão por aqueles que contemplam e não professam o nome de Cristo. Nós precisamos pregar o Evangelho com toda a nossa força. Nós precisamos manifestar a nossa submissão ao Criador e o nosso amor às criaturas. Nós precisamos declarar aquilo que falamos nessa manhã, na pergunta de número 72 do Catecismo Maior de Westminster: não intramuros. Nós precisamos ler essa pergunta e essa resposta aqui, não para uma declaração de fé litúrgica. Nós precisamos usar essa pergunta e essa resposta como instrumento de evangelismo público dioturnamente. A fé justificadora é a que salva. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e justiça. Tais homens são indesculpáveis, mas a fé justificadora é a que salva. Mas recebereis sobre vós o Espírito Santo de Deus e sereis minhas testemunhas. É operada pelo Espírito e pela palavra de Deus no coração do pecador, que, sendo por eles convencido do seu pecado e miséria e da sua incapacidade e das demais criaturas, para o restaurar desse estado, não somente aceita a verdade da promessa do Evangelho, mas recebe e confia em Cristo e na sua justiça que lhes são oferecidas no Evangelho. E de, portanto, e pregai o Evangelho a toda a criatura. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Meus irmãos, nós não somos servos de um Deus sádico, de um Deus mau, que se revela tão poderosamente na criação para ter o direito final de destruir a tudo e a todos. Nós conhecemos um Deus de amor. Nós conhecemos um Deus de plena graça. Nós conhecemos a manifestação do seu Filho cheia de misericórdia. E quando proclamamos que Jesus Cristo, e em Jesus Cristo, nós podemos ver a glória do unigênito do Pai, nós estamos afirmando que em Jesus Cristo a justiça e a paz se beijaram. O Senhor tem direito de julgar e condenar a todos que Ele quiser. Todos são indesculpáveis. Mas Ele escolhe derramar o seu juízo perfeito sobre o seu Filho em nosso lugar. Se nós não pregarmos o Evangelho no Salmo 19, talvez seja porque nós não conhecemos ainda o verdadeiro Evangelho. As Escrituras devem nos impelir. Se o Senhor manifesta tamanho justiça e derrama sua ira na revelação concedida pelas coisas naturais através da criação, o mesmo Senhor manifesta a sua muito grande salvação no seu próprio Filho encarnado. Meus irmãos, o que nos falta nessa manhã para sair daqui e pregar o Evangelho? O que nos impede de sairmos daqui ao chegar em casa, pegar o telefone e ligar para papai, mamãe, titio e titia, para o meu primo, para a minha prima que não são crentes, e dizer: olha, tudo que você vê neste mundo, tudo que existe é obra das mãos do Criador. E se você não reconhecer o Filho do Criador como seu único Senhor e Rei, você já está debaixo do juízo de Deus. Sabe quem lhe justificará? Sabe quem outorgará a fé a esse seu parente, seu amigo, seu vizinho? O próprio Senhor Jesus Cristo, por intermédio da sua palavra no derramar do Espírito Santo de Deus. Ou pelo menos foi isso que nós declaramos na pergunta de número 72 do Catecismo Maior de Westminster. Ou pelo menos foi isso daqui que eu, como ministro do Evangelho da Igreja Presbiteriana do Brasil, declarei subscrever, defender e ensinar a Igreja de Cristo. Esses são os votos, parte dos votos que um ministro faz para ser ordenado pastor na Igreja Presbiteriana. Sim, meus irmãos, do mesmo céu e terra criados por Deus, os quais nos fazem indesculpáveis diante do juízo de Deus. Da mesma mão criadora veio a dádiva da salvação. Anunciemos o Evangelho. Preguemos a Cristo Jesus. Não nos esquivemos da nossa muito grande responsabilidade. E que gloriosa responsabilidade que o Senhor Deus deu a seus filhos e servos de pregar sobre o nome de Cristo Jesus. Que honra! Que glória! A glória de Cristo que nós podemos comunicar. Aquilo que a criação faz de forma perfeita, nós somos chamados a fazer. Preguemos o Evangelho. Preguemos o Evangelho.
preguemos o Evangelho de Cristo Jesus.